Vamos ver, vou tirar o... Tirei o fone pra ver se dá pra ouvir. Tirei. Nada ainda? Dá dica de nada. Foi? Tá me ouvindo agora? Sem fone? Pronto, tá resolvido então. Ai, que bom, Thiago. Obrigada. Obrigada mesmo. Então não precisa finalizar e voltar de novo, tá? Mas tá bom o áudio? Tá conseguindo enxergar? Oh! Tá conseguindo ouvir bem? Ai, que ótimo. E a imagem tá boa também? Vamos mandar aviãozinhos aqui então para convidar as pessoas para vir participar da live, porque hoje nós vamos falar de empoderamento feminino e casamento. Será que dá para ser as duas coisas? Será que dá para ser uma mulher empoderada? Ai, que bom. Será que dá para ser uma mulher empoderada e casada? Será que mulheres casadas podem se tornarem mulheres empoderadas, né? Tá amarelada, sim, é a câmera. Na verdade é a luz, né? Mas aí a câmera não ajuda muito. Enfim, o mais importante é ouvir do que ver, né? Bom, sejam muito bem-vindos aí, Então tá bom, o importante é ouvir. Eu vou aqui mandar umas... Quito, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Elisângela também, seja bem-vinda. Ó, estamos começando a live, então vamos esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que estamos entrando ao vivo. Eu vou mandar aqui uns aviõezinhos convidando as pessoas para participar. Quem aí tiver vontade, sentindo no coração, pode compartilhar também. Vamos convidar pessoas para vir, para a gente compartilhar essas informações que eu tenho certeza que independente de mulher ser casada, de ser mulher, de ser homem, é informação que vai servir para todos nós, sem exceção. Que legal! Então tá. Bom, eu tô mais bronzeada hoje porque a câmera me ajudou. Não é filtro, tá, gente? Mas pode ser, né? Vamos fingir que seja. Já mandei alguns aviõezinhos aqui. Tá. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui o tema da live para quem entrar já saber qual é o tema. Empoderamento feminino e casamento. Será que tem algo entre esses dois que seja incompatível? Infelizmente, a gente tem uma visão muitas vezes equivocada em relação ao casamento, a mulher e a tal da mulher sábia, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Não tá dando opção, não. Margarete, seja bem-vinda. Não tá me dando opção de... Aí, agora sim, fixou o comentário. Pronto. Consegui colocar o tema, consegui sair áudio, fazer sair o áudio. Só tá um pouquinho amarelada, mas tá tudo bem, né? Pelo menos o áudio tá bom. Que legal, fiquei com saudade de vocês. Sexta-feira, quando não consegui fazer a live, fiquei tão chateada depois, mas o meu celular deu bug, deu um tchutchu aqui no microfone e ele não tá gravando o áudio. Preciso levar ele na assistência, mas enquanto isso não vamos ficar sem live, né? Vamos fazer uma imagem um pouco, vamos usar o celular emprestado, mas o negócio é fazer. Ana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom, gente, eu vou começar a falar sobre o tema, porque acaba sendo sempre muito longo, né? E se a gente demora muito para começar, depois não dá tempo de falar tudo. Então, por que eu trouxe esse tema? E, embora seja um tema tão falado, tão famoso, né? Eu nunca tinha trazido isso em live. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal no YouTube, acho que aqui no Instagram também, mas na live eu ainda não tinha falado sobre isso. Infelizmente, a palavra empoderamento, ela emite o quê? Poder. E tudo que fala de poder nos remete medo. Então, ela não é uma palavra tão positiva. Eu, particularmente, não gosto desse termo. Paula, seja muito bem-vinda. Eu, particularmente, não gosto desse tema empoderamento feminino, porque dá uma sensação de poder. E sempre que fala assim poder, fala assim medo, né? Quando a gente fala, fulano é poderoso, dá a impressão de que ele tem algo que ele pode influenciar sobre a minha vida,
né? Quando você fala com uma pessoa de autoridade, né, seja religiosa, seja política, seja na empresa, seja onde for, tudo que remete poder também remete a medo, a inibição, a autoridade. Então, isso não é uma coisa muito positiva. Porém, o empoderamento feminino também pode ser chamado de posicionamento feminino. É uma maneira da mulher se posicionar de uma forma que ela, de fato, não fique por baixo de ninguém. Pamela, seja bem-vinda, tudo bem? É uma maneira que a mulher vai se posicionar de dentro para fora. Não é ficar mandando em ninguém, não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer sobressair a ninguém, tratar ninguém com arrogância, muito pelo contrário. Uma mulher empoderada, né, que tenha esse posicionamento positivamente feminino, ela vai ser uma mulher acolhedora, uma mulher ouvinte, porém uma mulher que não se anula. Eu falei que às vezes a maneira como a igreja prega o casamento, as igrejas, de uma maneira geral, qualquer religião, prega o casamento, acaba confundindo muito as moças, né, as jovens que se casam. Eu falo as jovens porque a mulher, depois que tem uma certa vivência, ela já não cai mais nessas armadilhas, né? Mas são armadilhas nossas, tá, gente? Armadilhas da nossa mente. Porque a gente escuta o quê? A mulher sábia edifica o seu lar, a mulher sábia vai saber fazer o que o marido gosta, do jeito que ele gosta, a mulher sábia vai saber cumprir seu papel de esposa, a mulher sábia vai ter que se adaptar para poder estruturar um lar, uma família, os filhos. Então, assim, é tanta responsabilidade em cima dessa mulher sábia que a maioria das vezes as mulheres se casam e se anulam. Começam a se moldar para ser essa mulher sábia, como se essa mulher sábia fosse uma personagem e dentro desse casamento eu tenho que ser assim. Então, aos poucos eu vou deixando a minha identidade para trás, eu vou deixando a minha individualidade para trás. Começo a me vestir do jeito que meu marido gosta, porque se eu me visto diferente, pode ser que ele ache ruim. E aí a gente vai discutir. Se a gente discutir, a culpa é da mulher que não foi sábia. Entende essa cobrança? Vocês percebem que existe isso na sociedade? Ou é só eu que enxergo isso? Porque isso eu vi desde quando eu casei. Parece que é uma cobrança da sociedade, uma cobrança do inconsciente coletivo. Como se nós mulheres tivessem toda essa responsabilidade nas costas. E quando a gente não se policia, não se percebe, não demora muito para alguma coisa nessa relação ou em mim adoecer. Então, ou essa relação vai adoecer, esse casamento vai logo entrar numa crise, ou eu vou adoecer. Eu mesmo, meu físico, o meu... esse meu corpo físico vai somatizar algum problema, alguma doença, alguma coisa que não seja positiva, alguma maneira do meu corpo me mostrar que eu não estou fazendo as coisas de uma maneira correta, que me façam bem. Vocês percebem isso? Ou é só eu que percebo? Me conta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Vão me avisando aí. É a primeira vez que eu tô fazendo live com esse celular, então, não sei, né? Vamos lá. Bem, passado isso, pensando nessa maneira, né, que o empoderamento feminino, na verdade, ele veio com esse nome e, infelizmente, muitas mulheres confundem em ser melhor do que os homens. Mas ser uma mulher empoderada não é ser melhor do que ninguém. É simplesmente você conseguir ter uma postura de uma maneira em que as pessoas te notem, seja onde você for. Ah, que bom. Eu não tava vendo aqui. Alguém faz um comentário pra ver se tá passando aqui, porque tá muito quietinho. Ah, que bom, Ana. Obrigada. Lana, seja bem-vinda. O som tá bom, fica tranquilo. Então tá bom. Qualquer coisa aí vocês me avisam, tá? Eu engato uma primeira aqui, começo a falar e aí esqueço até que, que talvez vocês não estejam me ouvindo. Bem, então, quando a mulher, independente dela ser casada ou não, quando ela desenvolve o autoconhecimento, quando ela entende o que ela é, o que ela gosta, o que ela quer, o que ela deseja para o futuro dela, as chances dela se anular, se perder dentro de uma relação é muito menor. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Muitas das vezes a gente começa mesmo a se anular para viver aquele papel de esposa. E com esse papel de esposa vem um monte de problema junto. Porque, gente,
Nem eu, nem você que está me vendo, me ouvindo, e nem nenhuma mulher na face da terra é capaz de sustentar um casamento, um relacionamento, uma relação a dois sozinha. Se o homem também não se compromete, o homem, o parceiro ou a parceira, tá independente do modelo do casal, mas se o outro não se compromete, se os dois não jogarem no mesmo time, não fizerem parte da mesma equipe, esquece. Que você pode anular, você pode querer mudar tudo, você pode trocar seus gostos, você pode trocar tudo do jeito que o outro quer, mas você nunca vai ser boa o suficiente, porque isso não vai funcionar. Dentro de um relacionamento a dois, a gente trabalha uma relação de troca, de equilíbrio. Aquele amor incondicional, lindo, lindo, pintado, né? Nas nuvens, ele não existe dentro de uma relação a dois. Esse amor incondicional existe de mãe para filho. Por isso que tem muita gente que fala assim: ah, o amor verdadeiro é só de mãe para filho. Sim, o amor incondicional é de mãe para filho. Mesmo que o filho desobedeça, mesmo que o filho entre para as drogas, mesmo que o filho faça um monte de cagada, a mãe vai continuar amando esse filho, independente das condições. Então é incondicional. Dentro de um casamento, ele é uma relação de troca. Eu vou te amar, eu posso te querer bem o resto da minha vida, mas eu quero estar com você até a hora que você querer estar comigo. Se você começa a fazer um monte de coisa que vai me desagradar, que vai contra os meus valores, que vai contra aquilo que eu acredito, que vai contra os meus sonhos, os meus desejos, não faz sentido mais ficar dentro dessa relação, porque só vai vir machucados, só vai vir problemas, não só para a pessoa, mas para toda a família. Então acaba prejudicando os pais, porque acaba se envolvendo, acaba prejudicando os filhos, porque você está dando um exemplo extremamente negativo, né, para que eles formem uma família, e assim vai continuar. Então faz sentido isso, gente, que eu tô falando pra vocês? Vocês percebem isso na sociedade, essa pressão? Então quando a gente fala empoderamento feminino, muitas mulheres que estão casadas pensam esse negócio é coisa pra solteira e não pra casada, porque casada não tem liberdade de escolha, só que não pode ser bem assim. É claro que quando a gente mora com uma pessoa, a gente deve sim satisfação pra ela, né? Porque afinal de contas a gente precisa interagir, precisa viver em sociedade. E se é uma pessoa a quem eu amo, faz sentido eu não querer dar satisfação da minha vida para essa pessoa. Se eu quero que ela fale comigo abertamente sobre as coisas que ela está fazendo, sentindo e querendo, é provável que ela também queira essa minha cumplicidade. Então tá, até aí tudo bem. Porém, tem alguns comportamentos que se nós mudarmos, isso independente de ser casada ou de ser solteira, né? A gente com certeza vai conseguir colocar esse posicionamento empoderado em qualquer lugar que a gente for. A gente não precisa falar nada para ninguém, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. É só a nossa postura interna é que vai fazer toda a diferença. Então, eu trouxe aqui 10 passos, são os mesmos dos meus vídeos que tem ali no meu canal, só que lá é uma série com 10 vídeos, né? Inclusive, se vocês se interessarem por esse assunto, convido a olharem os vídeos da série, porque tá mais detalhado, né? São vídeos curtos, mas com certeza vai ser maior do que a live. E aí tem mais detalhes. Mas eu trouxe os mesmos 10 pré-requisitos para o empoderamento feminino que podemos colocar na nossa vida, tanto mulheres casadas quanto solteiras, e com absoluta certeza vai mudar muita coisa. Se em algum dos passos aqui você falar, nossa, esse ponto eu posso melhorar na minha vida, comece. Eu te desafio a começar. Fica aí uma semana fazendo diferente para você ver se não vai começar a mudar. Se as pessoas não vão começar a te olhar com outros olhos. E se, principalmente, né, se você não vai começar a se olhar com outros olhos. E quando a gente se olha com outros olhos, quando a gente se admira, a nossa autoestima aumenta, a nossa autoimagem melhora, o nosso autoconceito vai lá em cima e automaticamente tudo muda. Porque eu começo a me enxergar diferente, as pessoas também começam a me enxergar diferente, tá bom? Tava arrumando aqui que o celular tava torto. Bem, primeira dica que eu trouxe pra vocês é por onde tudo começa, né, gente? Absolutamente tudo na vida que você quiser fazer. Se você quiser sair de uma doença, sair de um problema, sair de uma crise, sair de um lugar, mudar de cidade, mudar de país, qualquer tipo de mudança que você queira realizar na sua vida, tem que começar por esse primeiro passo, que é controlar os seus pensamentos.
Não existe pior prisão no mundo do que os nossos próprios pensamentos. Então, ou a gente controla os nossos pensamentos, ou a gente não tem como ser feliz. A gente não tem como mudar algo na nossa vida. Tudo que a gente vive, absolutamente tudo que a gente vive é um dual. De um lado, a gente tem muitos ganhos, por outro lado, a gente tem perdas, né? Tudo tem o positivo e tem o negativo, tem a luz e tem a sombra. Se eu opto por olhar para a sombra, para o negativo, para as perdas, eu vou sempre estar triste, desmotivada e sem a menor vontade de melhorar de vida, ou de casamento, ou de qualquer coisa que seja. Se eu opto olhar pelo lado positivo, pelos ganhos, pela luz, é óbvio que não demora muito e eu quero sim ter coisas melhores na minha vida. Eu acredito que eu sou merecedora disso. E aí eu começo a melhorar. Então, como que a gente faz para melhorar o nosso pensamento? Porque não é uma tarefa fácil. A gente só consegue melhorar o nosso pensamento quando a gente alimenta a nossa mente de coisas boas. Não dá para eu melhorar os meus pensamentos assistindo filmes, séries ou qualquer coisa, novelas que tenham casamentos fracassados. Eu não consigo melhorar o meu pensamento se eu estou todo dia olhando nas estatísticas de morte, de acidente, de assalto e de tudo que é ruim que acontece e passa na televisão. Eu não estou falando que a gente tem que ficar dentro de uma bolha e fingir que nada está acontecendo lá fora. Eu estou falando que nada existe sem a permissão divina. E que se as coisas estão acontecendo, não sou eu quem vou mudar isso. Felizmente ou infelizmente, as coisas mudam o tempo todo, não tem nada parado. Ou tá melhorando ou tá piorando. E cada um é responsável pela própria vida. Então, se eu ficar só olhando para o que está acontecendo lá fora, ficar julgando, criticando, querendo saber quem é o culpado, enquanto eu estou me preocupando com o que está acontecendo na vida de outras pessoas, quem é que está se preocupando com a minha vida? Será que é alguém capaz de mudar alguma coisa aqui? Ou será que eu só estou perdendo tempo mesmo? Porque já diz uma frase muito antiga que tempo é dinheiro, né? Mas eu diria que não. Tempo é muito mais do que isso. Tempo é vida. Cada 5 minutos que passou são 5 minutos que eu não vou mais viver. Acabou. É daqui pra frente. A gente faz aniversário, não é um ano a mais, é um ano a menos para se viver. Então a gente precisa aprender a valorizar esse tempo. E se esse tempo eu tô gastando com coisas que não me levam pra frente, que não me fortalecem, que não me acrescentam, para que eu estou usando a minha vida? É preciso analisar isso. Então, esse é o primeiro passo. O que eu quero da minha vida? A administração dos meus pensamentos. Se eu estou tendo muito pensamento negativo, é hora de pausar na minha vida e falar, pera lá, eu preciso aprender a ter pensamentos melhores. Eu preciso selecionar os pensamentos. Não é fácil, mas é muito possível. Para começar, é pensar no que quer e não no que não quer. Toda vez que vem um pensamento que não é o que eu quero, eu preciso eliminar ele e começar a pensar de novo. A segunda dica é não fofocar. Parece tão bobo e eu sempre falo isso nas lives, né, gente? A fofoca, ela tem uma frequência baixíssima. Ela tem uma energia muito negativa. E eu acabo atraindo para mim coisas que nunca vão me acrescentar em nada. Então, imagina você, fica aí, lembra, né? Procura aí na sua mente uma mulher, uma pessoa que você é muito empoderada. Você fala, nossa, essa pessoa quando chega assim tem uma postura, ela fala de um jeito que eu admiro, né? Você tem que ter alguma referência aí. Você imagina essa pessoa fazendo fofoca? Você imagina essa pessoa batendo na porta de outra pessoa para ver quem é que tá lá, quem é que chegou, quem é que saiu? Para saber o que tá acontecendo lá dentro do relacionamento dela, do relacionamento com os pais, com os filhos, com os parentes, o que comprou, o que deixou de comprar, o que fez, o que deixou de fazer? Fofoca é uma coisa pra gente desocupado, gente que não tem o que fazer. Então fica lá ocupando o próprio tempo com a vida do outro. Então, se você tem esse hábito, é hora de reaver. Será que esse tempo que eu estou fofocando e analisando a vida dos outros, eu não poderia estar lendo um livro? Que seria mais fortalecedor para mim? Será que eu não poderia estar fazendo outras coisas? Não é possível que não tenha nada que eu possa fazer que seja mais acrescentador do que fofoca. Então, fofoca, Platão já dizia, né? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, isso cabe a nós escolher.
Eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero ser uma pessoa comum ou eu quero ser uma pessoa medíocre? Só que para eu ser uma pessoa inteligente, para eu falar sobre ideias, eu tenho que estar atualizada. Eu tenho que estar cada dia mais procurando informações que eu possa acrescentar tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, certo? Então, o primeiro, controlar os pensamentos. O segundo, não fofocar. Sejam bem-vindos, Wagner, Keila, José Carlos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, no terceiro. Sim, pra não fofocar, eu sei que muitas vezes você fala assim, ai, mas eu nem fofoco, mas fulano de tal chega aqui em casa e começa a falar isso, falar aquilo, eu não sei o que fazer. Então eu vou te dar uma dica, se você tem muita dificuldade em espantar os fofoqueiros, primeiro, eu quero te perguntar uma coisa, será que você não tá dando atenção demais? Porque quando a gente não dá atenção, a pessoa fica sem graça e para de falar, ela vai mudar o assunto. Então, se ela tá vindo muitas vezes trazer fofoca pra você, observa se você não tá dando atenção demais, se você também não tá alimentando essa fofoca. Tá, mudei, comecei a não alimentar, mas mesmo assim essa pessoa continua trazendo. Então, você pode, antes da pessoa falar, você já fala, olha, o que você vai me falar é verdade? Você tem absoluta certeza que é verdade? Eu preciso saber? E se eu preciso saber, por quê? Eu posso ajudar? Se você não tem certeza que é verdade, se você não estava lá, não viu, se eu não preciso saber, se não vai fazer diferente na minha vida. E se eu não posso ajudar, não precisa me contar, porque não vai fazer diferença, eu só vou perder o tempo, não é assim? Leila, sua cunhada? Seja bem-vinda. Que coisa boa. Bom, então vamos lá para o próximo. O terceiro, uma mulher que tem um posicionamento feminino, que tem esse empoderamento feminino, é uma pessoa grata e alegre. Elaine, quer dizer que eu nunca vou ficar triste, então não posso ficar triste? Óbvio que vai ficar triste. Tristeza faz parte da vida. Mas quando a gente é Keila, né? Mas quando a gente é uma pessoa grata, a gente sabe que mesmo nas tristezas, mesmo nas perdas, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem os nossos ganhos, a gente tem os nossos aprendizados. Como diz meu amigo Robson, né? Eu não perco nada nessa vida, ou eu ganho ou eu aprendo. Então a gente precisa saber olhar para a vida com esses olhos de aprendizado, de escola e ser uma pessoa mais grata, desenvolver a gratidão. Aqui eu até sugiro que se você tem alguma situação na sua vida em que você tem muita dificuldade em ver coisas boas, comece a anotar, comece a escrever pelo menos 3 motivos no dia para você ter gratidão por aquela pessoa. Por exemplo, tenho muita dificuldade com o meu marido, eu não consigo ver coisas boas nele. Ok, então pega uma folha de caderno e cada 3 vezes por dia você vai escrever a qualidade dele e o motivo que você é grato por ele. E pode ser nos pequenas coisas. Se ele colocou a toalha no banho, tomou banho e estendeu a toalha, pronto, olha só. Ele poderia ter deixado em cima da cama, seria pior, não seria? Então vai lá e escreve. Ele lavou o prato que ele comeu. Poxa vida, ele poderia ter deixado na pia, seria pior. Então, assim, são coisas pequenas, mas que vão começar a treinar os teus olhos para ser mais grato. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa grata não é uma pessoa reclamona. E a pessoa que reclama demais é insuportável ficar perto da gente, não é? Fala pra mim, se você gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama, que só vê coisa ruim nas pessoas, que só vê a parte negativa das situações, ninguém merece, né? E às vezes eu vejo assim casais, e eu falo mais a mulher, gente, porque tem homem que reclama muito também, mas é uma tendência feminina a reclamar mais. Então a gente precisa se policiar. E como nós estamos falando de empoderamento feminino, então, né? Imagine uma mulher empoderada, uma mulher que tem um posicionamento assim bem bacana, que você admira. Você imagina essa mulher reclamando de tudo que acontece e das pessoas, e reparando e criticando? Você acha que isso funciona? Imagina essa pessoa muito mal-humorada? Não dá, né? Então, o empoderamento feminino faz parte, a alegria e gratidão. E são qualidades que a gente pode desenvolver. A gente não precisa ter nascido grata e nascido alegre, não. Eu conheço muita gente que veio de famílias que são extremamente carrancudas, uma família que não teria motivo nenhum para agradecer, mas se desenvolveu e aprendeu a ser uma pessoa grata, aprendeu a ver as coisas boas da vida, o que faz toda a diferença. Gabi e Simone, sejam muito bem-vindas. Bom, o quarto passo, escutar.
Essa aqui eu já fiz uma live inteira falando sobre a escuta, né? Mas, gente, ele precisa ser falado, acho que em todas as lives. Nós, seres humanos, hoje em dia, estamos tendo muita dificuldade em escutar as pessoas, em parar com tudo, em largar celular e escutar realmente o que essa pessoa está precisando falar. Hoje eu fui assinar a matrícula do meu filho, né, na escola, e aí acabei demorando um pouco. Quando eu cheguei no carro, eu falei pro meu marido, né, eu falei, demorei só porque a professora precisava conversar. E eu fiquei lá conversando um pouco com ela, porque era só assinar e ir embora. Mas a gente percebe o quanto as pessoas precisam conversar. Ainda mais com a quarentena, né? Com esse negócio da pandemia, ficou tudo muito online. Mas quanto mais online, menos papo jogado fora. E às vezes as pessoas precisam jogar um pouquinho de papo fora. Eu imagino que uma mulher empoderada, as mulheres empoderadas que eu admiro, são pessoas que, oferecem uma escuta. Não para escutar abobrinha, mas para de fato mostrar para o outro que o outro é importante para ela, é importante para a vida, que todos nós temos o nosso espaço. Então acredito que uma mulher empoderada vai conseguir colocar um pouquinho da sua energia para escutar as pessoas, para escutar os filhos, para escutar os pais, para escutar o marido, reclamar menos e escutar mais, reclamar menos e agradecer mais. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente mude aqui dentro, de dentro para fora, e não de fora para dentro. O empoderamento feminino não é eu mudar o cabelo, não é eu colocar uma maquiagem, não adianta nada eu colocar uma embalagem bonita, sendo que o produto de dentro não tá legal. Eu preciso cuidar primeiro do que tem dentro da embalagem. Claro que é legal se a gente pode arrumar o cabelo, se a gente pode, né, arrumar a aparência, fazer uma maquiagem, fazer procedimento de beleza, isso não tem problema nenhum. Mas não adianta a gente buscar a alegria e a gratidão e a felicidade nisso, porque vai ser cada dia mais frustração. O quinto passo, aí também já emenda nisso que eu tô dizendo, né? É o amor próprio. Quando a gente começa a desenvolver o nosso amor próprio, a nossa autoestima melhora, a nossa autoimagem melhora, a gente começa a fazer pelos outros aquilo que a gente faz por nós. A gente não faz pelos outros só aquilo que eles querem, se anulando. Então, primeiro eu preciso ver se isso é bom para mim também. Se não for bom para mim, se um sim para você é um não para mim, eu preciso repensar o que seria melhor. Porque se eu preciso realmente me colocar em segundo, em terceiro, em quarto lugar, esquece que ninguém vai me colocar na frente. O amor próprio precisa partir, o amor ao próximo precisa partir do meu amor próprio. Não foi à toa que Jesus falou, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, como é que eu vou entregar para o outro algo que eu não tenho? Então, primeiro eu preciso ter a mim. Quando a gente começa a desenvolver esses 4 passos aqui que eu já coloquei aqui atrás, que é os pensamentos, cuidar dos nossos próprios pensamentos, não fofocar, não perder tempo olhando para a vida dos outros, ser uma pessoa grata e alegre, aprender, desenvolver a gratidão e a alegria e ter mais escuta com as outras pessoas, a gente já começa a melhorar o nosso amor próprio. Porque são desenvolvimentos que vão vindo aos poucos, mas cada coisa dessas que eu vou fazendo, eu vou me admirando um pouco mais. E quanto mais eu admiro as coisas que eu faço, quanto mais eu admiro o meu desenvolvimento, a minha evolução, maior será o meu amor próprio. E é impossível não falar das nossas raízes, né? Para eu conseguir desenvolver um amor próprio bem interessante, realmente verdadeiro, eu preciso estar, conectada com os meus pais. Não preciso estar na casa deles o tempo todo. Não preciso concordar com aceitar tudo que eles fazem, mas eu preciso respeitar as opiniões, as decisões e a vida que eles tiveram. Então, se eles me deram algo que eu achei que não foi legal, ok, obrigado, e eu vou seguir a minha vida. Mas se eles fizeram coisas por mim que foram legais, ótimo também, obrigado, e eu vou seguir a minha vida. E não ficar olhando para os nossos pais, gente, pai e mãe, e criticando, e querendo mudar eles, e cobrando coisa que eles não nos deram, e querendo que fosse diferente a nossa infância, porque eles foram isso ou foram aquilo, esquece que não existe amor próprio. Sabe por quê? Porque quando eu olho no espelho, o que eu vejo aqui? 50% minha mamãe e 50% meu papai. Tudo, os meus traços, veio de algum deles. Então eu não tenho como rejeitar eles e querer me amar. Primeiro eu preciso perdoar e aceitar eles do jeito que eles são, do jeito que eles foram, para eu conseguir desenvolver o meu amor próprio. Não existe um empoderamento feminino sem eu estar em paz com as minhas raízes.
E eu não tô dizendo que a gente tem que... Ai, como que eu vou dizer assim? Que a gente tem que vangloriar e admirar as coisas e tal, porque de fato, muitas vezes os nossos pais erraram com a gente. Mas, tipo, eles deram o que eles tinham, eles fizeram o que eles podiam. E cabe a nós aceitar e agradecer. Porque, afinal de contas, se a gente tá vivo aqui para poder desenvolver, para poder aumentar, deu certo. Não é assim? Se eu tô viva hoje, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Eu não sou escrava do meu passado. Eu não sou obrigada a repetir o que eles fizeram, a menos que eu tenha dificuldade e não queira aceitar eles do jeito que eles são. Aí a vida me coloca no lugar deles, eu passo por situações parecidas e faço pior do que eles. Como se estivesse falando pra minha cara assim, ó, tá vendo? Você acha que era melhor do que eles? Eu sei que esse ponto aqui que eu coloquei, ele traz muitas reflexões para quem tem problemas com pai e mãe. Mas eu te sugiro que você busque mais informações sobre isso. No meu canal mesmo tem vídeos falando sobre isso. Mas a gente precisa estar em paz e aceitar as nossas raízes. A partir do momento que eu aceito minhas raízes, eu já não me rejeito mais. Já melhora o meu autoconceito. Eu já começo a conseguir fazer coisas que eu me admire, aumenta minha autoestima, minha autoimagem e assim vai tudo melhorando. Enquanto a gente não se identifica, não aceita os nossos pais, você pode comprar o que você quiser, você pode mudar o cabelo quantas vezes você quiser, você pode fazer cirurgia plástica, pode trocar de roupa, não adianta. Precisa primeiro ter essa conexão com pai e mãe e depois você vai ver que nem precisa de tanta coisa pra gente ser feliz. Certo? Val, Michael, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos passar lá pro sexto. Gente, se ficar alguma dúvida, vocês vão colocando aí, tá bom? Que eu volto e dou mais uma pincelada aí. Porque o nosso tempo não é tão grande, mas acredito que dá pra esclarecer as dúvidas. O sexto passo é não se comparar. Quando a gente se compara, o que a gente tá fazendo? A gente tá julgando. E o julgamento é um passo, assim, extremamente negativo para nossa evolução. O tempo que eu perco julgando as coisas, as pessoas, a mim mesmo, as situações, é outro tempo que é igual lá da fofoca, né? Além de eu estar perdendo tempo, que eu poderia estar fazendo coisas melhores, eu ainda estou me bloqueando a viver a vida. Porque quando eu julgo a outra pessoa, quando eu critico as coisas que o outro faz, eu tenho vergonha de fazer. Eu não quero fazer. Por quê? Porque assim como eu julgo o outro, eu não quero que me julguem. Então eu me bloqueio. Aí eu fico uma pessoa cada vez mais tímida, cada vez mais desencorajada de começar novos projetos, cada vez mais, não diria introvertida, não é introvertida, seria uma pessoa realmente mais recatada. Isso, uma pessoa recatada. Então eu tenho vontade de fazer coisas, eu tenho imaginação, eu tenho ideias, mas eu não tenho coragem de começar. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Por que eu tenho medo de errar? Porque eu julgo quem erra. Porque se eu vejo pessoas errando, crescendo, aprendendo, e eu admiro essas pessoas, eu não tenho medo de errar. Mas se eu olho pessoas errando, crescendo e aprendendo e falo que é louco, que é onde já se viu, que é irresponsável, que tal e tal, eu não vou querer fazer também. Então o julgamento é uma cadeia que prende somente a nós mesmos, que nos impede de viver o melhor dessa vida, porque a gente fica ali, ó, preso dentro da cadeia de pensamentos e críticas que nós mesmos criamos, que ninguém tá nem aí pra gente, mas a gente tá morrendo de medo de fazer coisas novas. Então, uma mulher que deseja desenvolver o seu empoderamento, ela se elogia, ela se respeita, ela se escuta, ela se torna uma pessoa livre, sem julgamentos. E para isso acontecer, eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento e preciso não me comparar com ninguém, porque afinal de contas, cada um é cada um. Todos nós, apesar de termos muitas coisas parecidas, somos seres únicos. Cada um de nós temos digitais diferentes. Quer dizer, somos únicos, não dá para ser igual em tudo. Às vezes eu encontro alguém que é muito boa para fazer uma coisa que eu não sou, que eu detesto fazer, que eu sou muito ruim. Mas tudo bem, de repente eu sei fazer alguma coisa que ela também não é tão boa assim. E juntas nós podemos ser muito mais. Podemos fazer o que ela faz de bom e o que eu faço de bom. Mas eu preciso reconhecer isso, reconhecer as vantagens e as qualidades das outras pessoas também. Flávia, seja muito bem-vinda. Certo? Então, não se compare é o sexto passo. Uma mulher empoderada, uma mulher que tem esse posicionamento feminino seguro dentro de si,
Com amor próprio, ela de fato não vai ficar se comparando com ninguém. Pelo contrário, ela vai conseguir olhar as pessoas e enxergar as qualidades das pessoas, elogiar tanto a si mesmo quanto ao outro. E isso faz uma grande diferença na nossa vida. O sétimo passo para o empoderamento feminino, eu coloquei a organização. Nossa, Lani, o que tem a ver, né? Vou ter que organizar minha casa agora, ter que organizar minha mesa, onde já se viu? O que acontece? O nosso mundo exterior, ele reflete o nosso mundo interior. Se eu estou com muita dificuldade em manter o meu ambiente organizado, é porque o meu ambiente interno também está desorganizado. Márcia, seja muito bem-vinda. Se você olhar na sua gaveta de lingerie, de roupas íntimas, e ela tiver assim, ó, revirada, e aí você arruma e amanhã ela já tá assim de novo, presta atenção se a sua vida íntima, né, não está desorganizada também. Se os seus pensamentos em relação à sua vida íntima não tá assim, revirado. O nosso mundo exterior, ele sempre vai refletir o nosso mundo interior. Quando eu consigo organizar por fora, não demora muito para eu conseguir organizar por dentro. E assim também é o contrário. Quando eu começo a organizar por dentro, eu vou conseguindo organizar por fora. Então, observa onde que você tem mais dificuldade de deixar as coisas organizadas e veja o que você precisa mudar aqui dentro. O que aquilo está significando para você. E se você conhece pessoas empoderadas que são extremamente desorganizadas, pode ser que ela fique muito melhor se ela conseguir se organizar. Por quê? Porque a organização faz com que a gente economize o nosso tempo, né, em todos os sentidos, tanto para guardar, quanto para pegar, quanto para mostrar para outras pessoas. A organização faz com que a gente fique num ambiente muito mais gostoso, muito mais arejado, muito mais leve, porque quando a gente chega num ambiente extremamente desorganizado, nem dá vontade de ficar, na verdade. Fica aquele ambiente pesado. Então, aquele ambiente pesado está mostrando como que está aqui dentro. A organização é primordial. A organização faz toda a diferença na nossa vida. E é claro que eu não estou falando, tirei isso aqui, tem que colocar na hora. Não. É você analisar o quanto é a sua dificuldade de manter as coisas nos seus lugares. Aliás, de colocar lugares para as coisas, né? Porque tem lugar que nem tem lugar, que tá tudo assim jogado e é ali mesmo. Então, é preciso se autoanalisar quanto a isso, porque faz diferença. Lembra que o nosso mundo exterior reflete o nosso mundo interior. Se eu não estou conseguindo manter o meu mundo exterior organizado, algo errado também tem aqui dentro que está desorganizado. Então, eu preciso alinhar. Eu preciso direcionar os meus pensamentos e direcionar a minha vida para saber aonde é que está tudo desorganizado. O 8º passo, a autorresponsabilidade. Até coloquei hoje no IGTV ontem, né, um videozinho falando sobre autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é a chave da liberdade. E talvez seja por isso que tantas pessoas tenham tanta resistência em entender essa tal dessa autorresponsabilidade. O que é isso, Lani, na verdade? É você se responsabilizar por absolutamente tudo que acontece na sua vida. É se responsabilizar pelas amizades que você atrai, pelas pessoas que você conhece, pelos parentes que você tem, pelos familiares que você tem. Mas eu não escolhi nascer nessa família. Escolheu sim, você só não lembra, só não tem consciência disso. E se você veio para essa família é porque você tem afinidades com essas pessoas. Não é à toa, Deus não erra a gente. A gente está no lugar certo, a gente nasceu na lugar certa. Nós passamos por coisas que nós precisávamos passar. A questão é o que eu faço com isso que eu passei. Quais são os aprendizados que eu vou tirar de tudo isso? E como que eu posso usar essa minha história para me fortalecer e daqui para frente ser uma pessoa melhor para mim e para todos à minha volta? Isso é ter autorresponsabilidade. É analisar tudo e todos e não querer colocar a culpa em ninguém. Quando uma pessoa me decepciona, quando uma pessoa faz algo e eu considero que ela foi uma pessoa ingrata, fui eu que coloquei muita expectativa em cima daquela pessoa. Isso é autorresponsabilidade. Ao invés de ficar culpando, as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, as pessoas... Para com as pessoas, olha para você. Será que você não está fazendo coisas querendo que as pessoas vejam? Será que você não está fazendo coisas para que as pessoas reconheçam?
Porque se você estiver fazendo verdadeiramente de coração, você não vai ficar esperando nada em troca. Se você não espera nada em troca, você não vai achar que ninguém foi ingrato. Ou então não faça. Se é para fazer esperando que a pessoa vai retribuir, esquece isso, deixa pra lá, deixa que outra pessoa faça. Entende? Então, se a gente vê tanta coisa que vem as ingratidões, as decepções, vem de pessoas de perto, vem de pessoas de perto porque você está colocando muita expectativa nessas pessoas. Para de fazer isso. Para de querer que a pessoa te retribua. E se é para ela retribuir, para de fazer. Você não é obrigado a ajudar ninguém, já falamos nisso, né, em outra live. Nós não somos obrigados a ajudar ninguém. Mas se é para ajudar, faça o seu melhor, faça de coração. Se você ajuda uma pessoa, um mendigo na rua, você vai para São Paulo e você ajuda uma pessoa lá, você vai ficar esperando que ela te retribua de alguma maneira? Não. Então essa pessoa foi grata. Então quando a gente faz algo e a gente fica esperando a retribuição dessa pessoa, a gente acha que essa pessoa foi ingrata. Mas na verdade o problema não foi a reação da pessoa, foi o que eu esperava que ela fizesse. Ah, Elaine, mas acontece que eu ajudo uma vez, ajudo duas, ajudo três, ajudo quatro, essa pessoa não muda. Então muda você. Isso é autorresponsabilidade. Não vou ficar esperando a mudança do outro. Eu vou mudar. Ah, mas não tem jeito, é minha família, então ajuda sem reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente atrai mais do mesmo. A gente começa a atrair cada vez mais pessoas que não vão reconhecer o que a gente está fazendo. E elas não estão erradas. Por quê? Porque errados estamos nós que estamos colocando muita expectativa em cima disso. Gente, eu sei que isso não é fácil na prática. Eu sei que isso vai muito contra tudo aquilo que a gente viu a vida toda. Só que é a única maneira de você sentir uma pessoa livre e feliz. Porque as pessoas têm o poder que nós damos a elas. Se eu me decepciono com alguém, é porque eu estou entregando esse poder na mão dessa pessoa. A pessoa faça o que você pode e pronto. Se a pessoa puder te retribuir algum dia, esquece isso, não fique esperando. Porque aí você não vai se decepcionar com ninguém, você não vai achar que ninguém é ingrato, você não vai achar que, me deu uma facada nas costas. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que te deu facada nas costas? Lembra que semelhante se atrai? Então observa se você não está fazendo isso com alguém. Gente, não existe vítima nesse mundo. É muito complicado a gente assumir isso, a gente querer enxergar isso na nossa vida, mas não existe vítima. As pessoas fazem comigo aquilo que eu permito que elas façam. E elas param de fazer a partir do momento que eu paro de permitir. Percebe? Isso é empoderamento. Isso é mudar o posicionamento aqui dentro. Exatamente, Tiago. É um treino diário. Todo excesso esconde uma falta. Quando eu faço para os outros demais, talvez eu esteja emanando e refletindo a minha carência. Eu estou fazendo para receber de volta. Aí eu me decepciono. Então, se esse é o motivo, vai cuidar da sua carência, vai fazer terapia, vai passar por um processo de coaching, vai fazer psicanálise, vai ler um livro, enfim, não sei. Mas resolva isso com você. Porque na hora que você tiver realmente a responsabilidade disso em suas mãos, você resolve. Agora, enquanto você está esperando que as pessoas mudem e sejam gratas e reconheçam aquilo que você faz, esquece. Você vai ser cada vez mais frustrada. E quando a gente compartilha e ainda comenta isso com outras pessoas, vai piorando, porque eu começo a atrair mais do mesmo. Mais pessoas que queiram sugar, né? Essa sensação de ser sugada. Então, mais pessoas que queiram isso, porque você está atraindo mais do mesmo, sempre. Expectativa é uma porcaria, eu nunca espero nada das pessoas. Se a retribuição vier, é lucro. Às vezes você esquece, né? Às vezes você faz alguma coisa pra alguém e depois de um tempo a pessoa faz alguma coisa e você fala, caraca, que legal. A pessoa, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Gente, nem lembra mais. Olha que legal, foi reconhecido. E se não reconhecer também, amém. Que Deus abençoe ela, a família dela e toda a situação. E a mim também. Então, quando a gente abençoa as pessoas, o que a gente tem? Bênçãos. Quando a gente fica reclamando, resmungando e criticando as pessoas, o que a gente tem? O mesmo para a nossa vida, porque nós estamos criando dentro do nosso campo magnético, certo? Então, a autorresponsabilidade, ela é a única chave que existe para a liberdade. Talvez seja por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em ser livre, têm tanto medo de ser livre, porque a liberdade vem com muita autorresponsabilidade, muita autorresponsabilidade. E isso se encaixa muito perfeitamente dentro de um casamento.
Porque é tão comum a gente ver a esposa reclamando do marido, né? Um parceiro reclamando do outro, o marido reclamando da esposa, que eu não consegui isso, não fiz isso, não faço isso, porque a mulher, porque o homem, porque... Para de colocar porquê e faz o que está ao seu alcance. Muda teu comportamento, que ao longo do tempo, provavelmente essa pessoa mude também. Mas quando a gente muda o nosso ponto de vista, tudo muda, não é assim? Nono passo, escolher amizades. Bom, gente, a família, a gente já nasceu, né? Se a gente escolheu, a gente não lembra. Então, tudo bem, já tô aqui. Família a gente não escolhe. Mas amigos a gente escolhe. Eu vejo também muitas situações em que as pessoas ficam perto de amizades que só colocam elas para baixo, que induzem a ser pessoas cada vez mais ansiosas, mais depressivas, mais amarguradas, que você vai contar uma coisa, a pessoa fica alimentando, jogando lenha na fogueira, ao invés de amenizar, ao invés de acalentar, ao invés de só escutar, não, fiquem atiçando para que as coisas piorem. Será que isso é realmente a amizade que vai me levar para frente, que vai me ajudar a crescer e evoluir como pessoa? É preciso a gente escolher as nossas amizades. Assim como é preciso a gente escolher as músicas que a gente ouve, que a gente canta. Assim como é preciso a gente escolher o ambiente onde a gente vai. Isso tudo está no nosso poder de escolha. Ah, Elaine, mas quem me deixa assim são meus parentes, eu não tenho como largar. Ok, você não tem como se afastar completamente, mas dá só um passinho para trás. Analisa. Quanto tempo eu preciso ficar junto com essas pessoas? Isso vai me fazer bem? Isso vai me fazer mal? Então, isso são escolhas nossas, que faz parte da autorresponsabilidade e faz parte do empoderamento feminino. De novo, pensa lá em alguém que seja uma referência para você como uma mulher poderosa, como uma pessoa que tenha essa postura diferente. Será que ela vai ficar junto com amizades que só fofocam, que só falam mal dos outros, que só criticam, que só fica mostrando o defeito? Será que isso existe? Ou será que essa pessoa vai escolher as amizades? Vai procurar ficar perto de pessoas gratas, alegres, que falem de ideias? Pensa aí. Será que tipo de pessoas isso vai ser atraída para essa pessoa? E que tipo de amizades eu quero para mim? A gente não precisa romper relação com ninguém, gente. A gente só precisa escolher e otimizar o nosso tempo. Quanto tempo eu quero dedicar para isso ou para aquilo, né? Porque, claro, se eu me divirto com pessoas que eu sei que não estão me fortalecendo em nada, mas eu me divirto, ok, ótimo, se divirta. Mas quanto tempo? A escolha é nossa, né? E o 10º passo, e também é o 10º, mas talvez seja um dos mais importantes, é respeitar o masculino. Como estamos falando de empoderamento feminino, respeitar o masculino. O que vem a ser respeitar esse masculino? Também já falei em outros vídeos, né? É eu olhar, admirar, aceitar o masculino como ele é. É eu aceitar os homens como eles são. É eu não querer ser melhor do que ninguém. Eu não querer ficar o tempo todo rebaixando os homens para mostrar que eu sou grande ou coisa parecida. E isso dentro de um casamento faz toda a diferença. Porque tem muita mulher que quer ser empoderada mandando no marido. Tem muita mulher que quer ser empoderada envergonhando o marido perto de outras pessoas. E isso é um comportamento extremamente negativo. Porque nem você fica bem, nem você se admira e nem ele, e nem ninguém que estiver perto. Porque é tão lindo quando a gente vê um casal, né, duas pessoas que se respeitam, que olham um para o outro com respeito, que de fato admira e dá atenção, dá importância para a opinião do outro, que um cuida do outro. Então, quando eu não respeito o masculino, volto lá no amor próprio, porque se eu não respeito o masculino, eu estou com problemas com o meu pai, que foi o primeiro modelo masculino na minha vida. Enquanto eu não perdoo meu papai, eu não aceito ele do jeito que ele é impossível ter um relacionamento com um homem e esse relacionamento ser bom. Então, eu posso curar essas feridas deixadas pelo meu pai com o meu marido. Mas se eu não curar, é impossível eu conseguir ter um relacionamento bom com essa pessoa, com esse homem. E não só com ele. Isso pode refletir também em um chefe, em um irmão mais velho, em um amigo que seja mais velho do que eu, mas que um padre, um pastor, alguém que represente uma autoridade na minha vida. Eu sempre vou querer bater de frente com esse homem, com esse masculino. Como que normalmente as mulheres fazem isso?
tendo comportamentos masculinos, tendo comportamentos de ação muito fortes e cada vez menos diminuindo o seu feminino. Então é preciso a gente olhar para isso com carinho. Ai, gente, eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu quero saber se fez sentido, se eu consegui transmitir, se deu para entender. Se ficou alguma dúvida, coloca aí seus coraçõezinhos, que aí eu sei quem é que estava aqui, quem é que estava acompanhando. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu falei que vocês discordam, ou se eu deixei de falar algo, né, que você considera importante, coloca aqui pra gente comentar, que ainda dá um tempinho. A gente precisa tomar muito cuidado com o auto-engano, sabe? Nós seres humanos, somos mestres em nos enganar, em querer nos enganar, em falar que estamos tristes quando estamos felizes, em falar que estamos felizes quando estamos tristes, né? Em achar que o outro está fazendo por mim o máximo dele, sendo que ele não está mostrando nada. Ele tá escancarando que não quer nada comigo e eu acho que eu fico tentando fazer diferente. Então vamos tomar cuidado com esse auto-engano. Esse nosso posicionamento aqui dentro, ó. Não preciso falar pra ninguém que eu sou uma mulher empoderada. Eu preciso me sentir assim. Não tem problema que os outros não te vejam assim. Isso é o mínimo. Isso não é importante. O importante é aquilo que eu sinto. É a minha postura perante as situações. Lembrar que mulher sábia é aquela mulher que age com sabedoria. Que tem essas qualidades aqui, ó. Mas nada disso faça com que ela se anule, que ela de fato tenha sonhos, que ela de fato tenha planos individuais e no relacionamento também. Que ela consiga curtir tudo isso, sem deixar a individualidade para trás, para que isso não faça mal para ela, nem emocionalmente, nem fisicamente. Certo, gente? Quero agradecer grandemente a presença de vocês. Sexta-feira a gente volta, né, às 8 horas da noite. Continua aberto aí, se vocês quiserem dar alguma sugestão, quiserem que eu fale sobre algum assunto. O Thiago me deu uma sugestão hoje. Valeu, Thiago, gostei bastante, né? A Ju não tá aqui, mas eu vou mandar um beijo pra ela, provavelmente ela assiste depois. Fez 21 anos de casada essa semana e é um casal que, olha, eu admiro porque eu acompanho, eu sei como eles se tratam. É um exemplo de casal. Convidei ela pra fazer uma live comigo, vamos ver, quem sabe ela vem. Flávia, dá lá uma força pra mim, pra ela poder aceitar. Pra gente poder passar pra vocês um pouquinho dessa história, quantas dificuldades que eles passaram, mas que não desistiram. E que hoje estão já naquele nível, lembra dos 5 níveis lá, das 5 fases que eu passei na outra live? Já estão lá no nível blaster, né, do casamento, do relacionamento inabalável. Então é um casal exemplo pra mim e acredito que pode ser pra vocês também. Então quem sabe, se ela aceitar, quem sabe na sexta-feira a gente já traz aí esse testemunho, né, da vida deles, que foi muito legal. Gente, beijos pra vocês que me acompanharam desde o começo, pra quem chega no meio, pra quem chegou no final. Se quiser, a live vai ficar gravada depois. Amanhã eu vou colocar ela no YouTube. E vamos que vamos, né? Beijos. Obrigada, boa noite e boa semana. Até mais.